Bom dia, povo de Deus, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã abençoada, divina e milagrosa, do qual recebemos já o primeiro milagre de vida. Fomos despertados, acordamos, amanhecemos. O ontem já foi passado, o ontem já ficou para trás. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando o salmista fala da alegria vir pelo amanhecer, eu vejo como mais uma oportunidade de vida, de estarmos aqui, de poder estar resolvendo tudo o que tem que se resolver. Mais uma oportunidade de vida, de estarmos cada vez mais próximos de Jesus. Mais uma oportunidade de vida, de você tentar e continuar e persistir sobre aquilo que Deus te confiou, o teu chamado. Mais uma oportunidade de vida, de coisas que você não conseguiu fazer ontem. Deus te deu mais uma oportunidade de vida hoje. Que tudo que você for manusear nos dias de hoje possa cooperar para o bem, para que Deus entre e trabalhe a teu favor. Para as coisas de Deus cooperar para as nossas andanças aqui em terra, temos que cooperar com o céu. Para as coisas de Deus cooperar na nossa vida, temos que trabalhar a favor do reino de Deus. Amém? Então que você possa ter um posicionamento em cada acordar, em cada levantar da tua vida. Se posicionando primeiramente em quem te acordou, seu general, quem te convocou em mais uma missão, quem te chamou para mais uma missão. Deus Pai Todo-Poderoso, não tem outro. Não tem ninguém que tenha esse poder, que tenha esse domínio sobre reinos e majestades, a não ser um só, Deus Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso intercessor, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? Reconheça o acordar de Deus na tua vida, que as demais coisas no seu dia vão ser direcionadas por Deus espiritualmente. Amém? Porque temos que ter uma visão ampla e mais aberta de tudo que fomos fazer. Além dessa natural que estamos vendo, temos que enxergar mais além. Além de eu ver, eu tenho que enxergar e tem que estar na minha mente uma visão mais amplificada. Deus sempre dá pra gente visão, Deus sempre vai liberar poder através da nossa sede, né, de caminhar com Ele. Amém? Então que você possa ser despertado, reconhecer quem te despertou, em primeira instância acordar em oração, né? Não tem outra coisa a não ser se apresentar para Deus a hora que você acorda. É oração. Não tem como você acordar e sair de qualquer jeito sem se pôr com o Pai. E depois lá para o meio do dia ou até no final do dia, você questionar ou murmurar algo, sendo que você não teve sequer uma reverência ao acordar. Simples, agradecimento, oração e cuida de tudo na minha vida, Pai. Senhor, obrigado por mais um dia. Amém? Seja a minha luz, seja a minha direção, seja o tudo na minha vida, tudo que eu for fazer, o Senhor tenha liberdade de intervir, de entrar no meio para que eu não faça as coisas que não sejam do teu agrado. Amém? Deus abençoe e te cubra. Segunda-feira, segundo dia da semana. Glórias a Deus por isso. Estamos aí finalizando dezembro, finalizando 2024. Como que foi 2024 na tua vida? Muitas lutas, batalhas, vitórias, derrotas. Temos que ser sinceros, independente de como foi até aqui, nesse momento agora, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, Ele não abandona os seus. Ele repousa sobre o justo. Muitos são as aflições de um justo, mas Deus o livrará de todas. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Amém? Deus tem sido muito bom conosco. Basta a gente reconhecer que Ele está no barco. Basta a gente reconhecer Jesus em toda embarcação. Ele sempre esteve, Ele está e há de vir. O que acontece é que a gente às vezes não consegue enxergar espiritualmente o quanto Deus tem cuidado de nós. A gente só vê às vezes no apuro, só vê às vezes quando dá uma quebrada, bate a cara no muro, ou só vê às vezes no momento de tribulação ali, bem balançando, que você, oh meu Deus,
mas Ele quer que você ande com Ele o tempo todo, em tudo, em todas as coisas. Deus quer de nós que enraizamos na presença de Jesus, para que ficamos cada vez mais firmes quando vier os momentos de luta, tempestade e tribulação. Amém? Sem isso não tem como uma vida ser provada, né? Quando está tudo bem, aparentemente nivelado, não tem como você ser provado no fogo, não tem como você entrar na fornalha, né? Deus prova o seu, sim, não tem como ser de qualquer jeito, não tem como ser sem passar pela cova dos leões, não tem como ser sem ser lançado na fornalha ou sem ser lançado no poço. José foi lançado no fundo do poço, mas a passagem de José nos deixa ali muito claro que o fundo do poço não é o fim. O fundo do poço não é o fim. O fundo do poço você pode olhar para cima e ver o pedaço do céu, ver o pedaço da oportunidade e ver o pedaço do quanto tem ainda chance para uma vida, mesmo que ela esteja no fundo do poço. Estava passando uma carruagem do qual estava indo lá para o Egito, e essa carruagem foi a benção de José, que levou ele para dentro da casa de Potifar. E o fim da história vocês já conhecem. José se tornou governador do Egito, um cargo que nem existia na época ali. Então, eu não sei a situação que vocês se encontram e como você está. Às vezes te lançaram numa cova, estão tentando te devorar, mas Deus tem guardado mediante o seu esforço e a sua perseverança na fé. Às vezes te lançaram na fornalha, estão tentando te queimar de tudo qualquer jeito, mas o Senhor enviou um quarto homem, o Senhor enviou os seus anjos a teu respeito e Deus tem guardado você de todas as coisas. Persista, permaneça, não desista. A sua persistência, a sua perseverança na fé em Cristo Jesus vai te moldar e vai te alimentar cada vez mais. Cada moldação, cada passada no fogo, cada cova que você desce e sobe, Deus tem te guardado e você vai ficando cada vez mais fortalecido na graça de Cristo. Não tenha medo das provações, não tenha medo das provas, não tenha medo do processo. Tudo isso vai influir na caminhada do qual vivemos aqui em terra. Temos que passar muitos processos. Ouviu aquela frase? Só vive o propósito quem suporta o processo. Então tem muita gente às vezes desviando do processo que tem que passar e acaba adiando, né, o que Deus tem para elas. Não tem como eu saber que eu tenho que passar por isso, por aquilo. Não tem como saber que eu tenho que fazer isso, aquilo, mas eu fico adiando. Então, no momento que eu adio a aprovação do qual eu tenho que passar, no momento que eu desvio do caminho do qual Deus quer que eu vá, eu estou adiando o propósito, eu estou adiando a vida que Deus quer que eu viva. Amém? Eu estou tentando camuflar e isso não é bom. Irmãos, Deus seja louvado, né? Glórias a Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai poderoso Deus, graças eu te dou em nome de Jesus e mais um amanhecer, papai, do qual o Senhor nos confiou aqui. Mais um dia, mais um despertar, mais um milagre divino que o Senhor nos deu. O único que pode liberar, papai, o acordar, o levantar na vida de uma pessoa. Por isso que reconhecemos o Senhor aqui como único e poderoso, onipotente, papai, na nossa vida, do qual sabe coisas a nosso respeito, do qual tem nos guardado. Por isso que entregamos todos os dias, papai, os nossos passos, nossos afazeres em tuas mãos, para que seja conduzido pela tua presença, papai, porque o Senhor sabe sempre o que é melhor para nós. Então nos ensina todos os dias a caminhar no teu caminho, nos ensina todos os dias a desviar dos caminhos maus, nos ensina, papai, a andar verdadeiramente, papai, sendo guiado pela tua destra, para que sejamos um canal de bênção em outras vidas, papai. Toque em cada vida do qual vem assistindo todas essas ministrações, todos que estão aqui, papai, passando, meu Deus, todas as manhãs, que o Senhor possa tocar poderosamente na vida, na casa deles, para que eles possam ser cada vez mais próximos de Ti e passar a ter reverência na Tua presença e fazer o que Te agrada e não o que Te desagrada. Em nome de Jesus é o que eu Te peço sobre todos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja mais de Ti e menos de mim. Deus seja louvado. Irmãos, olha o tema que o Senhor foi falando no meu coração ontem. Sem aprofundamento não existe firmamento. Percebe que às vezes muitas pessoas, muitas vidas, estamos sujeitos, tá? 1 Coríntios 10, 12, 10, 12, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então estamos sujeitos a qualquer vento que vir,
que a gente não tiver firmado, aprofundado, sem aprofundamento não existe firmamento. Se a gente não tiver aprofundado, a gente não está firmado. Se eu não estiver buscando o Senhor todos os dias da minha vida, procurando ter uma comunhão, uma relação íntima, em oração, joelho no chão e através da palavra, eu não vou estar aprofundado. Se eu não estou aprofundado, eu não estou firmado. E às vezes fica tudo muito mais fácil de levar. E o evangelho não é um evangelho fácil, é um evangelho de batalha, de guerra, de persistência, de luta, de renúncia. Então, se está fácil, se está cômodo, é que não tem o firmamento ainda, não está se aprofundando. Quanto mais eu se aprofundo, mais eu fico firmado. Mais alguns levantes, mais algumas coisas vão acontecer, porque você está se aproximando do que é bom, forte, poderoso, se aproximando de Jesus. E o inimigo não vai gostar. Eu já ouvi muitos falarem que antes estava melhor do que agora, de pessoas que Deus tirou do colo do diabo, a pessoa veio para Jesus e ela falar por um momento ali de prova, de pressão, de falar que antes estava mais tranquilo. Aí eu falei assim, com todo o direcionamento, né? Orei ao Senhor, falei, Pai, o que eu falo? Porque antes eles estavam nos braços do diabo, e o diabo não tinha o trabalho, não tinha ali nenhum esforço para tirar eles, porque eles já estavam. Ou seja, fora dos braços de Deus, você está nos braços do diabo. O mundo jaz do maligno, no mundo. E quando você sai, você vem para os braços de Jesus. Então o inimigo vai ficar fervoroso, ele vai enfurecer, ele vai querer te tirar. Então aonde entra lutas, provas, mas Deus tem guardado, Deus tem cuidado de vós. E algumas pessoas acabam voltando, achando que é melhor do jeito que estava. Então, por não ter procurado o firmamento, por não ter firmado, por não ter se aprofundado, enraizado em Cristo. Então, às vezes fica fácil ser confundida e achar que estava melhor antes do que agora com Cristo. Eu já vi muitos no caminho voltar para a vida que levava porque estava mais tranquilo. Eu falei, irmão, em nome de Jesus, não é isso. Antes você estava nos braços do diabo, ele não tinha dificuldade de tirar você, agora você está em Cristo, ele vai lutar para tentar tirar, mas fica firme, já já passa, Deus está te moldando. E a pessoa, não, antes estava e acaba voltando. Então, irmãos, se não nos aprofundar, não estaremos firmados, não vamos ficar firmados. E às vezes podemos ser confundidos, ou às vezes um vento pode deixar distraído. E uma fogueira, várias brasas queimando, tá na benção, glória a Deus. Mas se tira um gravetinho e ele tentar querer queimar sozinho, ele vai fumegar e vai apagar. E aí é delicado porque quando esfriamos, quando a morte espiritual vem, ela é pior que a física. A morte espiritual mata antes. Então, que possamos cada vez mais ser firmados na palavra de Deus. Colossenses, no capítulo 1, do versículo 6 até o 9, olha o que o apóstolo Paulo fala na carta para os Colossos. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quem recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, você anda como ele andou. Padrão cristão, de quem aceitou, quem batizou. Como, pois, recebesse o Senhor Jesus Cristo, recebemos o Senhor como único e suficiente Salvador. Não tem desculpa, não tem meio termo. O texto está claro. Quem recebeu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim também andai nele. Tem que ver Jesus na tua vida, você tem que refletir Cristo aqui em terra. Ah, mas eu estou presente, eu vou lá, mas eu faço isso também. Então você não está refletindo Cristo, você está queimando a imagem de Cristo. Pegou? Mais uma. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Anda como ele andou. Sedes imitadores de Cristo. Você tem um molde a seguir. Um molde perfeito do qual você pode se aperfeiçoar todos os dias que Deus te acordar. Não tem desculpa. Sim, sim, não, não. Procure se aprofundar e ser firmado, senão o vento desse mundão te distrai e você acaba se afastando, achando que está melhor lá atrás do que agora, sendo que a promessa de vida é em Cristo e é hoje. Amém? É sua vida em Cristo, não sua vida fora de Cristo. Fora de Cristo você não vive o propósito, você aborta o propósito, você mata a sua salvação, você adia o que Deus tem para fazer na sua vida. Então se esforce, busque firmamento e procure andar como Cristo andou.
Glórias a Deus. Versículo 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé. Quem nos confirmou na fé foi Cristo, entregando a vida por mim e por você. Ele é o autor e consumador da nossa fé, arraigados e edificados, enraizados. Sim, tudo em Cristo. Ele é o nosso modelo, o nosso intercessor, o nosso mediador. Assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. É tudo através de Jesus. Então que possamos estar cada vez mais enraizados em Cristo. Que possamos buscar cada vez mais uma vida vivendo plena, completa com Jesus. Não tem lugar que ele não entre aí, ele tem que estar em tudo. Desde o pensar, o imaginar, o falar, o ouvir, o ver. O ouvir, eu falo de ouvido, sabia, irmãos? Irmãs, ouvido, o que você tem ouvido? Esses dias o Spotify mandou uma retrospectiva, né, que fala, né, sobre as músicas louvor que ouvimos durante o ano, né, e eu fui ver, eu falei, nossa, glória a Deus, e ao mesmo tempo o Senhor foi tocando ali, né, do que as pessoas estão ouvindo, né, você percebe que a própria internet, o próprio aplicativo vai mostrar o que você ouviu. O que tá aparecendo no Spotify? O que você ouviu durante o ano? Qual que foi o louvor? Vou falar louvor, vou profetizar louvor, que eu creio que o crente, o cristão, ouve louvor. Ah, mas uma música bonita, uma boa música, irmão. Louvor. E tudo que há fôlego é louvor. Hoje o Douglas ouve só louvor, músicas que edificam. Louvores que coloca Deus como único, o centro da nossa vida, cristocêntrico. Não tem como falar que eu ouço outras músicas que eu vim de lá, não pertence mais a mim, eu não consigo. Graças a Deus eu fui liberto, o meu ouvido foi destravado. Então, o que seu Spotify ele vai apitar aí? O que vai aparecer aí? Vai aparecer louvores que você ouviu durante o ano todo? Dá uma vigiada. A gente tem que estar sempre buscando ser tocado só da parte de Deus. Ser de santos como eu fui, como eu sou. Então temos que ser parecido com Deus em tudo que formos fazer. Não posso ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você imagina que eu não ouço algo que não vai me edificar e eu vou falar ao mesmo tempo que está sendo bom. Não tem como, você não vai enraizar, você não vai ser edificado. Ao invés de você crescer na graça, no conhecimento, você vai ficar sem conhecimento. Porque você está misturando água suja com água limpa. Não tem como sair de uma torneira água limpa e água suja. Ou ela jorra água limpa ou ela jorra água suja. Então procure vigiar o que você tem ouvido. Ah, é uma música só, não fala besteira, não fala isso. Não precisa, às vezes é um chororô, não tem nada de bom. Contando uma história, uma lamentação. Ouça louvores que vão te edificar. Ouça a palavra de Deus através de cânticos. É ela que vai te moldar, deixa ela entrar na tua vida e passa a ser um bom ouvinte. Amém? Deus seja louvado na tua vida, que você possa pegar isso, em nome de Jesus. Não tem como você estar buscando algo da parte de Deus e estar ainda preso em algumas coisinhas do mundo e achar que é normal, não vai ter firmamento, você não está se aprofundando, você está apenas ficando ali, ó, cômodo, e isso não é bom, isso não vai te dar uma caminhada em Cristo, isso você não vai conseguir viver o chamado que Deus tem para você. Muitas vidas ainda não sabem o chamado que Deus tem para ela, por quê? Por estar misturando as águas, por estar misturando os ambientes, não vai conseguir ouvir a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quando fala sem santidade é que nos santificou por inteiro. Se você santificou daqui para baixo, daqui para cima, ou em espírito e alma tá legal, mas a roupa, as vestes não mudou ainda, não tem como. Deus é santo, Ele habita no que é santo. Então sede santo, você é templo do Espírito Santo. Né? A gente é morada de Deus. A palavra do Senhor em João 14, 21 vai falar que o Pai e o Filho faz morada naqueles que guardam a palavra. Esses me amam. João 14, 21, 22, 23. Né? Então aquele que tem os meus mandamentos, vírgula, e os guarda, esses me amam. Ali eu e o Pai estaremos manifestando e fazendo morada. Então, que a gente além de saber, né? Tem muita gente que às vezes tem o toque do sabe tudo. Eu sei. Falei, meu Deus, mas procura também ouvir e viver o que você sabe.
Cada texto que você lê, procura viver ele. Procura deixar as letras da palavra, da Escritura Sagrada saltar e entrar aqui, para que você possa ser um praticante em vida, para que você possa refletir Cristo aqui, né? E isso é o agrado do Pai sobre cada um aqui, que a gente possa andar como Jesus andou. A gente tem que procurar ser parecido com Jesus, a gente tem que ser imitador de Cristo, não tem outro molde a seguir. Isso vai te dar aprofundamento e enraizamento. Você vai cada vez mais estar firmado em Cristo. E quando você está firmado, irmão, vai ser difícil qualquer ventinho, qualquer coisinha, qualquer doutrina te confundir. Porque você está firmado. O firmado envolve oração. O firmado em Cristo enraizado envolve a comunhão, envolve a sua meditação na palavra, no seu devocional, pela manhã, pela tarde, pela noite. Ah, mas eu acordo muito cedo, faz à noite. Ah, eu acordo muito... Não tem como, é 24 horas, irmão, que Deus dá para nós. Você falar que não tem um tempo para Ele, para abrir a palavra sagrada, para abrir a Bíblia e tirar um tempo com Ele a sós. Já pensou? Não tenho tempo, mas Ele tem tempo para você. Ele tem te dado tempo. Só você não está fazendo bom uso do tempo que Deus vem te dando, da vida que está sendo emprestada para você a cada dia.